você trabalha numa empresa onde você já não dá conta mais de trabalhar, onde a segunda-feira é arrastada, você já não aguenta mais, se você tem aquele sonho dentro de você de empreender e sabe que você poderia estar gastando a energia que você gasta hoje investindo no seu próprio sonho, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu vou te contar 3 etapas que foram muito importantes na minha vida para a minha transição de carreira. A primeira delas eu vivia 10 anos atrás. Eu tive uma fase na minha vida onde eu estava tendo grandes perdas. Eu perdi uma tia com câncer, eu perdi muitos amigos no emprego que eu trabalhava, a empresa estava perto de decretar falência, e eu estava prestes a perder a minha cabeça. Eu já estava, quando você perde o controle realmente das coisas, eu estava com um princípio de depressão. Na época, a psicóloga falou para mim o seguinte: se o seu emprego é o que está te gerando esse desconforto, faz com que o seu salário te traga para mais perto do seu sonho. Como eu já tinha um sonho de empreender dentro da área de moda, naquela época eu entendi o seguinte: eu vou comprar uma máquina de costura para mim e eu vou começar a costurar. E assim eu fiz. Eu comprei uma máquina de costura, fiz um sobretudo para mim, que foi inclusive o que eu usei no dia da minha apresentação da monografia na faculdade. Para mim aquilo foi muito importante, foi um marco físico de que eu estava fazendo algo pelo meu sonho. E esse é o primeiro importante passo. Toda oportunidade que você tiver, caminhe em direção ao seu sonho. Se você hoje está frustrado com o seu emprego, se você hoje não aguenta mais trabalhar na empresa, mas precisa continuar, faça com que de alguma forma esse emprego te possibilite também estar nessa direção. Vai ficar mais leve para você. A segunda etapa importante que eu vivi aconteceu alguns anos depois. Eu passei por um processo muito difícil no meu antigo relacionamento e também uma psicóloga muito querida, que hoje em dia até é minha amiga. Ela me disse o seguinte: durante uma sessão, eu contando para ela algumas coisas que eu estava passando, ela me fez a seguinte pergunta: você continuar vivendo nessa relação da forma como você vive hoje, o que você vai perder com isso? Na hora eu pensei e respondi: tempo, né? A gente perde tempo. E ela me disse: pois é, só que não é só tempo, a gente perde a vida. Quando ela falou aquilo, é como se tivesse explodido a minha cabeça, sabe? Aquele meme do puff. E foi exatamente isso. Na hora eu entendi que não tinha como voltar atrás. Aquele tempo que eu achava que eu estava dedicando a algo que já estava falido, era um tempo que eu não tinha como recuperar. Na época eu trabalhava numa outra empresa e eu sabia que a minha vida não estava fluindo. Não era apenas no meu relacionamento, era também profissionalmente. E eu precisava fazer algo para parar de perder tempo de uma vez. Então esse foi o meu segundo insight. Esses insights são muito poderosos, viu, gente? Esse segundo insight é: para de perder tempo. Como eu sempre falo, a hora é agora. Se você já tem uma ideia na cabeça, caminhe em direção a essa ideia, que foi o nosso primeiro insight. Faça algo agora, porque o passado não existe. Não adianta você ficar reclamando pelo que passou. Não adianta você ficar ansioso pelo futuro e não construir o seu agora. Tudo que você tem nas mãos é o agora. Então faça. O terceiro insight super importante, eu tive no ano de 2016. Eu vivia numa empresa que me limitava muito em relação ao meu crescimento. Eu sou uma pessoa muito criativa, eu sou uma pessoa muito agitada, eu sou uma pessoa que gosta de estar em movimento o tempo inteiro. E nessa época eu trabalhava num local que me privava disso. E para mim era muito desconfortável porque eu vivia tentando me enquadrar no perfil da empresa. Até que um dia nós tivemos a apresentação do plano da empresa, que era uma projeção que eles faziam para os próximos 5 anos. E nesse plano, eu lembro que eu fiquei muito encantada com o plano. Uma amiga do lado falou para mim assim: Lohane, seus olhos brilham enquanto estão apresentando o plano. Que bacana de ver isso. Só que o que ela não sabia era que naquele momento eu estava tendo o maior despertar da minha vida. Foi quando eu percebi que eu não me encaixava naquela empresa. Eu sabia que ali eu não tinha como frutificar tudo que eu precisava. E eu percebi que já era mais do que hora de começar a investir no meu sonho, caminhar em direção a ele e fazer com que as coisas acontecessem. Se hoje você trabalha numa CLT, você está desconfortável, você sabe que não está bacana, para prestar atenção. O que está errado? Não se sinta uma pessoa errada porque você está numa empresa que não te cabe. Na época eu não me aceitava, eu ficava sempre me questionando por que eu não consigo, por que eu não flui, por que eu não me sinto bem, é um emprego bacana, várias pessoas gostariam de ter trabalhado nessa empresa, mas eu não me sentia bem ali. E aí foi o momento que eu entendi. A verdade é que o problema não era a empresa, o problema não era eu, o problema era que a gente não tinha identificação. Então, ter clareza do que você quer, de quem você é, o caminho que você quer trilhar, talvez seja o mais importante passo. Então, esses 3 insights eu deixo de dica para você. Para pensar, reflete, de repente você está nesse caminho. E aí eu vou te dizer mais uma coisinha. Hoje eu sou mentora de transição de carreira. Todo o meu processo, toda a minha vida contribuiu para que hoje eu pudesse ajudar outras pessoas que também sonham em empreender, que
que também sonham em construir a sua própria empresa, desenvolver a criatividade, ou seja lá como for. O meu trabalho é direcionar você, não encurtar o caminho, porque pegar atalho a gente encurta caminho, a gente deixa de fazer coisas importantes, mas é tornar mais rápido o seu processo. Evitar que você passe por coisas extremamente desagradáveis, por desgastes emocionais, por desestruturação, muitas vezes até financeira, tudo isso que eu pude construir ao longo da minha transição de carreira. Então, se você é esse tipo de pessoa, segue a gente nas redes sociais. Eu tenho um conteúdo muito bacana para você. A gente sempre traz informações não apenas sobre empreendedorismo, mas também sobre autodesenvolvimento, autoconhecimento, para que você trilhe o caminho da melhor forma possível e possa lá na frente sentir segurança, sentir tranquilidade que o processo que você fez foi o melhor. Bora? Agora é a hora.